Boa noite, Yara Vitória, que acabou de entrar. A nossa live hoje, boa noite, Dudu Henry, César, boa noite, meu compadre. A nossa live hoje vai ser com o Mamu Sop. Ele é professor. Boa noite, Cezinha. Quem mais está entrando aí? Yara Vitória tá aí, dando boa noite, ansiosa. Hidraque, Agô, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Ju. Um beijo pra você, querida amiga. A gente vai conversar aqui com o Mamu. Boa noite, Vanice, querida comadre, um beijo. Ei, Marquinhos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à live da Editora Conexão 7. Hoje, boa noite, Érica. Boa noite, Udi. Hoje o nosso papo aqui vai ser... Eu vou até aproveitar e vou tentar fixar o papo aqui. Boa noite, Marcele. Galera que trabalha comigo. Sejam bem-vindos aqui na live da Editora Conexão 7. A gente vai falar hoje sobre africanidade. Vamos falar sobre o continente africano. Tem um monte de gente que acha que a África é um país, né? E aí a gente está aqui para falar com o Mamu. O Mamu, ele é pai da Fatu, que passou por aquele episódio de racismo na escola em Laranjeiras, né? E a conversa vai ser sobre isso, a conversa vai ser sobre Brasil, vamos falar de racismo estrutural e vamos deixar a conversa fluir aqui pra gente ver o que vai, até onde a gente vai, porque a ideia é a gente também traçar um paralelo aí nessas questões que estão acontecendo nos Estados Unidos, né, essas manifestações, e aí a gente vai poder conversar sobre bastante coisa. Não ficou, né, Priscila? Eu vou tentar fazer de novo. Vamos lá. Ó, o Mamu já tá na área aí, gente. Mamu, vou fixar aqui o comentário pra gente poder te chamar, tá? Africanidade, vamos fixar o tema aqui. E aí, Joãozinho, João Costa, boa noite. Africanidades, vamos lá. Deixa eu publicar. Vou tentar fixar o tema. Fixar o comentário. Opa, ficou. Agora eu vou chamar o Mamu aqui pra gente poder conversar. Vamos lá. Mamu, escreve alguma coisa pra mim aqui, pra eu dar uma olhada e tentar te chamar. Opa, agora foi. Acho que agora vai, hein? E aí, Michele, boa noite. Um beijo pra você, querida amiga. E Mamu, boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Prazer falar com você. Prazer. Quero te falar que é uma honra a gente ter você aqui na live da nossa editora Conexão 7. A gente foi apresentado pela Clarissa Lima, escritora. A gente esteve lá no teu espaço em Laranjeiras, conversamos sobre um evento que nós íamos fazer lá, fui com a minha irmã, com meu irmão. A gente tem uma editora Conexão 7, que tem o foco, Mamu, em dar visibilidade aos autores negros. E aí a gente tem feito eventos muito legais, muito interessantes, para dar visibilidade ao trabalho do nosso povo.
né? Agora a gente está lançando um livro chamado Vozes da Resistência. Esse livro faz parte do projeto Identidade. O projeto Identidade, ele é um projeto idealizado pela Priscila Mina, que é a presidente da nossa editora, nossa CU, e ele tem a intenção da narrativa da escritora preta, da mulher preta. Então, a gente está lançando esse livro, Vozes da Resistência. O livro seria lançado 28 de março, na Casa Marielle Franco, mas devido à pandemia, a gente não fez esse lançamento. Então, estou fazendo para você aqui um pequeno briefing do nosso trabalho, né? E eu tenho o maior prazer de te receber e vou fazer uma apresentação oficial também para a galera que acompanha a editora Conexão 7. Então, estou falando com... se eu estiver pronunciando errado, você pode me corrigir, tá? É Mamu Sop, é assim que pronuncia o sobrenome? Isso. Ele é formado em engenharia pela UFRJ aqui no Rio de Janeiro. O Mamu também fez mestrado e doutorado também na UFRJ. E ele está aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre africanidades, sobre negritude, sobre racismo, as manifestações que estão envolvendo os Estados Unidos, né, e, de alguma forma, as tentativas que a gente tem aqui também no nosso país. Então, boa noite, Mamu, seja bem-vindo. Boa noite, meu camarada. É um prazer imenso estar, enfim, nesse lugar dos meus irmãos. Enfim, eu me sinto em casa. É muito bom que você se sinta em casa, porque é assim que a gente quer que você se sinta. É como você recebeu a gente lá também no teu espaço e a gente se sentiu em casa. Bom, eu sou o Pércio Mina, para quem não me conhece, sou professor, sou escritor, sou editor da editora Conexão 7. Bom, eu queria começar com você, quer dizer que esse espaço está aberto para você falar o que você quiser, até se eu deixar de te fazer alguma pergunta, você pode ficar à vontade. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua origem da África. Você é de Senegal, né? Eu vi histórias lindíssimas também da tua família, da relação que a tua família tem com a educação, e isso fica bem claro na tua formação e na forma como eu observei que a tua filha, a Fatu, se colocou nos jornais e nos programas onde ela apareceu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da tua família com a educação e um pouco da tua origem também na África, né, no Senegal. Como, quando e por que você resolve vir aqui no nosso grande Brasil? Sim, eu sou africano do Senegal. Na realidade, eu sou africano, aí para depois escolher o que eu tenho que ser. Eu me orgulho muito por ser africano, porque afinal, uma coisa que eu discordo com meus irmãos brasileiros categoricamente, quando a discussão é África é um país ou não. Isso é totalmente irrelevante, porque se o mundo todo insiste em ver a África como um país, eu acho que nós africanos nós devemos comportar como se fôssemos um país, porque afinal aquelas fronteiras lá que são feitas na África foram feitas fora da África, são os africanos. Além disso, nosso continente é o único continente no mundo em que nenhum país consegue se desenvolver sem o outro. Por exemplo, você vai lá no Senegal, na fronteira do Senegal com Mali, você vai encontrar pessoas de Mali, de Mauritânia, de Guiné, que são mais senegaleses do que eu. Então, para fazer a diferença entre as pessoas, aí já em termos de nacionalidade, quando se trata da África negra torna-se irrelevante. Então, talvez o homem branco nos ensinou que Senegal é mais importante que a África. Isso só aquele que, como você é escritor, o Olesen que nos ensinou, fragmentar, dividir para reinar. Ou seja, se o homem branco chegar para dizer para mim,
acreditar que o Senegal é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, é assim para perpetuar a dominação, porque o Senegal tem 15 milhões de habitantes, fala muitas línguas, e as línguas são línguas absolutamente locais. Então, para poder cooperar com o mundo, a gente vai ter que se abrir. Então, isso vale para todos os países africanos. Para mim, então, essa discussão de que a África é um país, ou você é de um lugar, ou de determinado lugar na África, não me interessa. Além disso, a gente sabe, a nossa africanidade é o conjunto dos nossos valores africanos de civilizações. Ou seja, aí se a gente pegar pelo lado da africanidade, você vai ver que a nossa africanidade é anterior a toda religião, que pode ser islâmico, pode ser cristianismo, é anterior à apartheid, anterior à escravidão, anterior à colonização. Então, nossa africanidade é o conjunto dos nossos valores africanos de civilizações. Então, se a gente compreender bem isso, é aceitar isso, acho que a gente vai conseguir dar um passo gigantesco para frente. Mas como eu sou do interior, de fato, do Senegal, eu nasci numa família tradicional, a minha cidade tem meu sobrenome, foi fundada por meu tetravô em 1789, um século antes do fim da escravidão. Então, é uma cidade que é nossa, que foi criada na época para lutar contra na África a gente chama aqui de sequestro dos nossos antepassados para vir para a América. Isso, de fato, é um sequestro, aí que o homem branco chamou de escravidão e todo mundo foi repetindo, mas a origem da escravidão, os africanos foram sequestrados e foram trazidos aqui da América. E, ao mesmo tempo, aí eu sou do interior do Senegal, enfim, tem tudo lá, a gente, aquela cidade lá é que me move, a minha razão de viver, a minha raiz, minha identidade, minha vida está em Tebanjai, que é a minha cidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio enorme estar no Brasil, porque eu posso dizer que acredito que todo africano tem obrigação de vir para o Brasil ou outro lugar onde tem a diáspora africana mais presente. Aí lá que você vai conseguir formar a sua autocrítica sobre tudo. Porque se talvez a gente soubesse como vivem nossos irmãos brasileiros lá na África, o brasileiro soubesse como vive um africano lá no continente, o afro-americano, afro-brasileiro, etc., é tudo, eu acredito que teríamos uma relação absolutamente mais consolidada. Porque tudo que está acontecendo na África, você pode ver um correlato que está acontecendo aqui no Brasil. Quem está pagando o pato somos nós pretos. É muito interessante essa aula que você deu já de África no começo, né? É interessante que se a gente pensar no mundo sem fronteiras, né, a gente percebe, identifica e entende que muitas guerras que existem por espaço, por territórios, não existiriam, né? Então, acho que a África, mais uma vez, por essa tua fala, né, dá um passo à frente e mostra para o mundo que é possível viver em harmonia, né? Acho que essa tua fala, ela faz um link muito importante sobre muitas questões, né? E é muito bonito ver a forma como você, que diz diante de ser senegalês, é um cidadão africano, né? Você tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo muito bem, tá perfeito. Sim, certo. E aí eu queria que você falasse, então, sobre essa relação da tua família com a educação, né? Eu assisti a tua filha falando da importância que a educação tira a gente de um lugar comum e que muitas pessoas, você falou isso também, né? Falou da relação da educação também lá no Senegal, da sua família, e muitas pessoas têm a oportunidade de ter uma educação dita, educação tradicional, com oportunidades, possibilidades, e não usam a educação para isso, porque não saem dos seus lugares de privilégio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Qual a importância para você da educação na formação de uma sociedade? Sim, porque na realidade, como eu falei, como eu tenho uma cidade em que a gente tem muita responsabilidade com aquela cidade, a primeira escola daquela cidade foi construída por meu pai do próprio bolso em 1950.
quando a gente nem tinha independência, ou seja, quando a gente vivia ainda sob a dominação francesa. Naquele instante, era uma tragédia no Senegal, porque tinha resistência, sim, na contra a colonização. Sabe, a política de assimilação do homem branco é muito forte, porque durante essa colonização, a gente não sabia que era, sabe, a colonização era uma tragédia. Tanto é que a sociedade africana, se você for ver, é uma sociedade castada. Ou seja, a gente vive sobre casto, como aconteceu na Índia, ou seja, tem casto de classe baixa, etc, etc. Mas como aconteceu? É que durante essa etapa, aí, mesmo com a escola francesa, o que você percebia era muita gente recusava de ir para a escola, porque entendia que quando você entra na escola branca, na escola do colonizador, você simplesmente vai viver a política da assimilação. Inclusive, tem várias obras africanas que falaram muito sobre a escola europeia. Mas meu pai tinha a seguinte percepção. Olha, um filho meu, eu já eduquei. Você pode ter certeza que não vai ter algum mundo que vai conseguir mudar aquele filho que eu já eduquei. Ou seja, é aquilo que nós dizemos que se você pegar, por exemplo, um tronco de uma árvore e jogar no lago, nunca vai virar um crocodilo. O meu pai tinha esse pensamento, que um filho meu, eu já eduquei. Então, ele pode viver em qualquer lugar do mundo que ele nunca vai mudar. Então, ou seja, não tenho medo de colocar meu filho para ir numa escola qualquer, porque ele está buscando conhecimento. Conhecimento é algo que a gente tem que buscar com todos os sacrifícios necessários. Porque hoje, se eu estou mamur, africano, preto, deficiente físico, ter voz no Brasil para falar com a minha comunidade, você pode ter certeza que é através da educação. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse comido o pão que o diabo amassou, se eu não tivesse como honrar meu pai, isso é muito importante, porque para mim, a única lição que o nosso pai nos deixou antes de voltar por Deus era o seguinte, que na realidade a gente deve estudar, nós devemos buscar maximamente conhecimento possível. Assim, pode ter certeza onde está nosso pai está satisfeito. Por quê? Porque a gente honrou ele na medida em que a gente estudou até ser o graduado máximo daquela coisa que a gente preferia. Eu virei doutor hoje, mas em homenagem ao meu pai. Nada disso. Então, por causa disso, se meu pai construiu uma escola, então a única a razão para me dizer que, puxa, papai, eu fiz, era realmente aquela escola que ele construiu, a eu chegar num nível máximo de conhecimento, ou seja, conhecimento, ninguém chega no nível máximo, porque conhecimento é aquela coisa, quando você acha que já sabe tudo, já tem alguém te escutando, já tem alguém ao seu lado que conhece absolutamente muito maior e muito mais que você. Mas pelo menos falei para o meu pai, olha, eu não vou desistir jamais, enquanto eu tiver saúde para andar, para boca para falar, olho para ler, eu vou continuar a buscar conhecimento. Isso não abro mão. Isso que está aqui é válido para os meus irmãos, é válido para a minha família, as minhas filhas. Eu não abro mão de buscar conhecimento. Porque a gente, sabe, pode até ser rico ou pobre, mas conhecimento é aquilo que você dá, ainda praticamente nada sai de você. Aquilo que você dá, ainda sobretudo, eu só acredito que o único lugar onde isso acontece é no conhecimento, é buscar conhecimento. Para mim, é essencial a busca de conhecimento, não só para o universo como um todo, mas para mim, como para nós pretos, principalmente, por tudo que a gente já perdeu e continua perdendo. Perfeito. Essa busca pelo conhecimento reforça essa teoria de que a gente tem que a gente pode perder muita coisa, mas o conhecimento fica com a gente.
tiram tudo. O que me chama atenção na tua fala, e aí eu percebo que é na minha realidade, na realidade de muitos outros irmãos pretos como nós, que você usou um termo, eu me esforcei, eu me dediquei, eu comi o pão que o diabo amassou, né, para poder estudar, para poder fazer mestrado, doutorado, para adquirir conhecimento. E, Mamu, isso para a gente é muito forte, porque para a gente, a história da escolarização do negro no Brasil é uma história o tempo inteiro de apagamento. Né? A primeira lei que fizeram para escolar o cidadão negro, quer dizer, que nem era cidadão, não pode frequentar a escola. E essa nossa história de luta, as pessoas que conseguem... hoje eu sinto que devagar as coisas vão melhorando, né? Mas as pessoas que conseguem estudar, se formar, chegar em algum lugar, todas elas relatam de todas essas dificuldades. Né? Quer dizer, então, numa corrida, a gente parte já de um ponto muito grande de desigualdade. Né? E aí eu queria que você, se fosse possível, que você traçasse um paralelo entre ser um homem negro, preto, no Brasil, como você falou, preto, deficiente físico, que hoje tem um espaço de fala. Com essa tua experiência, eu queria que você traçasse para mim um paralelo, o que é hoje ser um homem preto no Brasil e ser um homem preto na África. Na realidade, meu camarada, eu sou vou resumir o que é ser um homem preto. Porque o que o preto brasileiro vive é o que o preto africano vive, o que o preto americano vive. Nosso único drama é que a gente não tem ligações. É como se fosse tudo que nos ligava era aquela coisa que o sequestro fez, que tirar o continente africano dos seus filhos. Um apagamento da nossa história, né? Até hoje. Por exemplo, durante a chamada escravidão, que eu chamo de sequestro, você sabia que todos os documentos da história da África a Europa acabou destruindo, como fez aqui no Brasil? É a mesma coisa. Na realidade, nada muda. Só o lugar que muda, mas é sempre a mesmíssima coisa. Né? Tudo que eles fizeram. Hoje você vai na Europa, a cada 5 quilos de ouros que está circulando na Europa até hoje, os 4 foram provenientes da África. Isso é principalmente de Mali. Então, isso acontece até hoje. Só que a única coisa que eu Mamour, como preto africano, posso dizer que também preto brasileiro, porque por incrível que pareça, eu vivi mais tempo no Brasil do que na África. Coisa do destino, não era para isso acontecer, mas acho que Deus quis que eu participe do Brasil, então por isso eu estou aqui. Veja bem, olha só, eu já desmaiei na sala de aula por fome, eu juro. Então, o que eu não concordo com, o que eu sempre digo, eu sou preto, eu não sou branco. Eu não sei falar sobre algo que eu não sou. Eu não sei falar de branco. Então, enquanto meus irmãos vão falar de branco, 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 eu falo de preto, 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 porque é aquilo que eu sou. Eu não sei falar sobre as coisas que eu não sou. Eu aceito demais todas as formas de lutas. Mas a minha forma de luta é que eu tenho consciência de que essa questão que nós passamos, quem tem que resolver não é a pessoa branca. Porque hoje, pedir para o cara que é racista, pedir para o cara que não sofre racismo, para que ele possa ter alguma medida contra o racismo, e aí isso daí você é pedir para não fazer nada. É pedir para ficar continuando na sua fantasia. Mas eu tenho voz para falar com meu irmão preto, porque aquilo que eu estou sentindo, meu irmão preto está sentindo. Independente do seu status social, independente do seu conhecimento. Então, eu prefiro ganhar, ao invés de gastar meu tempo para tentar domar alguém que não está nem aí com meus problemas, eu prefiro ganhar meu tempo falando com o meu povo. O que eu posso falar com o meu povo? Minha gente, se a gente quer um Brasil ou até uma África racialmente mais justo, se a gente não quisesse que nossos netos, eu nem estou falando mais dos nossos filhos, nossos netos vivem o que nós estamos vivendo hoje, em que a polícia pode entrar na casa de um cidadão, fuzilando, depois levar, aí no dia seguinte descobriu que estava morto, estava lá no IML.
Puxa, se eu não posso me ver como pai daquele rapaz que fizeram isso, e aí então não sou mais nada. Então, para que isso não acontecesse com nossos netos, o momento é agir agora. O que eu discordo com meu irmão, cara, estudar é muito difícil. Estudar tem que renunciar de muita coisa. Puxa, quando eu morava aqui no Brasil, às vezes eu ficava sábado, domingo, sem encontrar uma pessoa. Quando alguém me pedia, mamãe, vamos sair, olha, eu estou aqui para estudar. Então, aí, ou seja, eu preciso renunciar a algumas coisas. Mas se você, como estudante, como fazendo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, não está nem aí como estudo do seu filho, ainda quer culpar o racismo, saiba que você também é responsável. Porque meu discurso, repito, é falar aquilo que eu sei. Nós, pretos, nós temos responsabilidade com a educação dos nossos filhos. Eu já caí de uma árvore estudante. Já passei por tudo perene na vida. É claro, estudar precisa do mínimo de mecanismo. Mas, gente, lá no Senegal, na África, em nenhum país africano, o material didático é de graça. Meu pai não ganhava salário, não era funcionário do governo. A gente dependia das coisas do sítio, da colheita, para poder comprar material escolar. Isso vale para 90% das populações africanas. Às vezes eu não tinha um livro, eu pegava um livro do colega emprestado, eu copiava tudo. Mas eu sabia que a única maneira de me orgulhar em tudo que eu faço era eu estudar. Então, nós precisamos dizer aos nossos irmãos, gente, tá difícil, tá, mas você como pai de família, você tem a responsabilidade de ficar presente de forma incondicional na educação de seus filhos. Porque se você não fizer isso, seu filho sair aqui sendo vilipendiado, sendo maltratado no mundo inteiro, por onde ele passa, saiba que antes de mais nada, você é a primeira responsável. Nós precisamos parar com essa coisa de que, tá difícil culpar todo mundo. Porque, afinal, sabe, a única maneira na vida para você não fazer nada é você culpar todo mundo. Faça a sua parte primeiro, aí depois a gente vê o resto. Então, esse ânsia que eu quero passar para os meus irmãos brasileiros. Eu acho que a tua mensagem está muito bem passada, acho que bem compreendido. Eu só fico me perguntando, porque, como você falou, sabe, meu irmão, o estudo ele é muito difícil, mas eu só fico me perguntando, esse mecanismo do estudo, ele tem que fazer parte da nossa existência e não da nossa resistência. Porque eu acho que é muito desleal todos os empecilhos que a gente tem com toda a política pública que é contra o nosso povo preto. Todas as políticas do Brasil foram criadas para exterminar o nosso povo da sociedade, Mamu. Então, eu, estando aqui, tendo a minha formação, você aí tendo a tua, isso, a gente está lutando contra um sistema de racismo brutal. Porque se você está aí e eu estou aqui, é porque o Brasil não está dando certo para aquilo que se propõe. E o que o Brasil se propõe, a proposta do Brasil é para que hoje nós não estivéssemos aqui. Você entende, meu irmão? Eu dou aula em escola pública, e escola privada. Tem um aluno que vai para a escola pública, ele só vai fazer aquela refeição no dia. E 90% da escola pública, aqueles que se declaram e não, porque ainda tem isso, o meu lugar e o teu lugar dói. Tem muito aluno da minha cor que diz que é moreno, porque ser preto no Brasil dói, meu irmão. Dói. E você sentiu essa dor e eu senti essa dor. Então o Brasil, para aquilo que ele se propõe, que é exterminar, várias políticas de extermínio já houve aqui no nosso país. Então, para aquilo que se propõe, o Brasil dá certo. Só que agora a gente está lutando para desconstruir isso. Por exemplo, ter filho, para mim, eu tenho 2 filhas. Foi uma decisão muito difícil. Por quê? Eu era um jovem negro, e eu já vou te passar a fala, que você aqui hoje é o nosso convidado, é o especial. Eu era um jovem negro que quando eu ia sair de casa, eu recebia 1001 orientações da minha mãe.
Ó, se você for abordado pela polícia, as mãos têm que estar à vista. Se você é isso, se você é aquilo, se você... Então, é muito cruel. E eu não estou falando de vitimismo, estou falando de história. É muito cruel aquilo que submetem a gente. Porque, fatalmente, a gente vai jogar para a individualidade, essa coisa do esforço, do estudo, mas o coletivo no Brasil é feito para não dar certo. E aí, eu tenho 2 filhas, você que você tem filha também, e a decisão de ter filha no Brasil, filho, negro, é muito difícil, porque é sinal de que a gente tem que entrar mais forte na luta ainda. E as minhas filhas em casa sempre me ouviram falar, a minha esposa, os meus irmãos, elas construíram desde sempre uma identidade negra, preta, de mulheres pretas, coisa que eu só fui construir a partir dos 30, ou quase aos 30, por esse apagamento dessa história, por achar que, por não me identificar uma potência. Deu uma pausada no vídeo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, irmão? Sim, tô ouvindo, tô te ouvindo bem. Eu tô ouvindo. Oi? Eu tô ouvindo bem. Tá. Então, eu não me senti uma potência de padrão de beleza, eu não tinha referências. Então, quando eu pensei em tá pausando o vídeo, não sei se é aqui no meu Wi-Fi. Eu tô te ouvindo bem, eu tô captando. Tá ouvindo bem? Então, vou continuar, irmão. E aí tem muita gente, eu tenho muitos amigos que me amam, muitos parentes que me amam, eles sempre expressam uma preocupação da forma como a gente conduz a questão do racismo dentro de casa. Por quê? Porque a gente vai dando tom à medida que as coisas vão acontecendo. E a minha filha, mais velha, em sala de aula, o coleguinha fez um desenho, estavam brincando de imagem e ação, o colega fez um desenho, que o desenho era um macaco, ninguém adivinhou, e ele apontou para minha filha. Isso quando minha filha tinha 6 anos de idade. Então, a violência é muito grande de fora para dentro. E a gente tem que saber reagir, Mamu, entendeu? Então, eu estou tocando nesse assunto com você, expondo uma situação minha, que não tem notoriedade, mas para essas pessoas que acham que a gente fala e pode deixar essas crianças raivosas, eu quero dizer que não é a gente que deixa as crianças raivosas. É o Brasil, são as pessoas que têm lugar de privilégio, entendeu? E aí, eu queria saber como é em casa a conversa com as tuas filhas sobre a questão do racismo, como é a tua reação quando acontece todo aquele caso. Queria que você falasse um pouquinho desse caso para a gente como um exemplo. É claro, se você ficar à vontade e confortável para falar sobre isso. Sim, claro que sim, meu camarada. Quando se trata do meu povo, eu estou sempre disposto para trocar experiências. Mas antes disso, eu queria realmente comentar sobre esse que você me falou. Porque até para mim isso é até mais importante do que essa coisa que aconteceu com minha filha. Porque, veja bem, primeiro, eu sei que o homem preto no Brasil, acho que é o mais violentado do mundo. Eu tenho certeza disso. Eu sei que o homem preto no Brasil é o mais estigmatizado no mundo. Eu sei que o homem preto do mundo é aquele que praticamente não tem acesso à sua família, eu posso dizer. Porque, ou seja, hoje, qualquer pai preto, hoje, no primeiro problema com seu filho, a primeira coisa que você ouvir, eu sabia, homem preto mesmo, não tá aí. Eu sei, porque isso é marginalizado, é estigmatizado. Você falou de merenda, que na realidade, às vezes, a criança daqui sai, a única refeição é a merenda que ele vai ter na escola. Você sabia que no Senegal não tem merenda? Você sabia que em muitos países africanos, 99 países africanos, nem o governo não está nem aí para dar merenda. Você passa fome de verdade. Aquela fome que você fala, que todo mundo ouve fala, hoje na África, a fome mata mais do que a malária, mata mais do que a AIDS, mata mais do que tal. Eu já fui dar palestra em muitas escolas públicas aqui. Eu fazia questão de almoçar lá. Na hora do almoço, me davam aquele ovo cozido. Eu comia junto com a mesa dos alunos aqui no Brasil, em muitos colégios. Porque isso é para mim aprender.
é para mim saber que, puxa, o Brasil pelo menos está tentando dar refeição aos alunos. Você está me dizendo que aquilo lá não é nada, mas tem gente que não tem. O que eu quero dizer com isso, concordo plenamente que se você for tratar, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa que viveu, que fez a escola da vida, que teve sua mãe ao lado, para dizer que filho faz assim, orientando. Tem gente que não tem tudo isso. Mas isso não quer dizer que esse Brasil que a gente já conhece, o Brasil que sempre negou a sua questão racial, o Brasil que nunca, sempre botou por tapete debaixo do armário a questão racialmente mais justo, é essa coisa que você falou, meu amigo. Isso é de todos os políticos. Então, se a gente levar do lado partidário, entra o governo, sai do governo, pode ser direita, pode ser esquerda. A única questão, isso que eu discordo do irmão brasileiro, a única questão que devemos nos fazer para nós acordarmos como povo é nós compreendermos que a única coisa que consegue unir a direita, a esquerda, extrema direita, é quando a raça entra em jogo. Não é à toa, meu camarada, porque hoje a lei do racismo não pune ninguém. É claro que quem faz política de esquerda sabe disso. É claro que quem faz política de direita sabe isso. Mas é esse que é a zona de conforto deles para não fazer nada. Eu me sou muito estranho quando a gente está no Brasil tentar lutar pela igualdade racial. Puxa, a gente quer igual aqui, afinal, aqueles que nos colonizou, que nos escravizou, que promoveu a apartheid, que está promovendo o genocídio do nosso povo o tempo inteiro. Francamente, eu não entendo. Eu discordo totalmente dessa forma de política que está acontecendo no Brasil, que nunca houve, porque o Brasil sempre negou a afrontar as suas questões raciais. É isso que nós temos que compreender. Agora, por que isso está acontecendo? Por um lado, reconheço que é um povo que foi sempre marginalizado, que nunca teve acesso a nada, mas você também tem que ter, às vezes, eu aprendi que na vida o preço entre a esperança e a experiência é constante. Ou seja, as pessoas mais experientes são menos esperançosas e vice-versa. Mas se eu pegar você como exemplo, você pode ter certeza que daqui a 20 anos vão existir sem você. Você é que está aí me vendo. Daqui a 20 anos, você vai conseguir botar 100 pessoas igual a você. Essas 100 pessoas, daqui a 20 anos, vão botar 1000 pessoas. É isso que assusta o mundo. Porque hoje em dia, qualquer informação que você queira está disponível em algum lugar e é de graça. Esse movimento que está começou, infelizmente, ninguém pode apagar. O pessoal já sabe disso. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Você sabia que daqui a 100 anos a África vai dominar a Europa? Por quê? Porque você vai como a França, por exemplo. Tu vai como a França. A França, o francês, nem precisa tomar pílula, porque o francês não consegue mais fazer filho. Porque, por exemplo, eles vão lá na África matando a nossa gente, dando qualquer tipo de remédio para a gente para não ter filhos. É justamente isso. Eles já sabem que... a própria Bill fala sobre isso. Eles já sabem que daqui a alguns anos a raça branca já está limitada. Ok? Porque, por exemplo, toda vez que você vê o homem negro é violentado, vocês são pobres, vocês são muito filhos, isso daí é uma dinâmica do mundo que a gente realmente eles não vão conseguir nos devolver tudo que eles pegaram da gente. Agora, qual é o nosso papel? Nesse timing que a gente vive, é T igual a zero. Nesse timing que a gente vive, eu concordo com todas as dificuldades que você falou. Tudo isso a gente sabe. Mas, olha só, eu acredito em Deus. Acredito que toda coisa que Deus nos botou nas nossas costas é porque nós temos condições de suportar. A gente não pode jamais chegar achando que dá para não desistir. Porque se, por exemplo, a polícia tem, por exemplo, ou qualquer outro indivíduo tem a possibilidade de entrar numa favela e promover aquela coisa que aconteceu com aquele menino João Pedro, sem nada acontecer, pode ter certeza que daqui a pouco isso não vai mais acontecer.
Daqui a pouco pode virar 10 anos, pode virar 15 anos, mas daqui a pouco isso não vai mais acontecer. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Não, não é isso, isso é verdade, meu amigo. Agora, o que nos cabe nós? O que nos cabe a esse tempo que a gente está vivendo? Puxa, meu amigo, sabe qual é o único problema? É que a gente foi totalmente massacrado, a gente foi totalmente pisoteado, que a gente não sabe mais o que fazer. Por exemplo, para nós, qualquer coisa vira desgaste. Por exemplo, hoje, vou te dar um exemplo. Você viu o rapaz lá da Fundação Palmares, aquela coisa que ele falou? A tragédia que ele falou, andou falando na semana passada. Eu, como africano, quando eu vejo o cara falando, é claro, eu fico gargalhando. Sabe o que está faltando para ele? Ele está faltando tomar um banho. Acho que ele está possuído. Porque às vezes você fala e não é você que está falando. Eu prefiro acreditar, ao invés de ficar pisoteando nele, sabe, ele não consegue falar coisas piores, horrores do que o pessoal que já viveu antes dele vai falar sobre a gente. Então, esse autoflagelamento que a gente vive no mundo de hoje, a gente não pode cair nessas provocações. A gente não pode cair nessa cilada. Hoje, a máquina não está conosco. A máquina não está conosco, mas o que está conosco é a nossa dignidade, é a nossa capacidade de lutar, a nossa capacidade de ficar em pé. Porque se tudo isso que você falou é verdade, é verdade até hoje, a gente está em pé até hoje, é porque a gente tem algo muito forte, invisível, que nós temos, que o outro sabe, mas ele não tem. Compreendeu o que eu quero dizer? Compreendi e acho perfeito. Está em pé até hoje, por todas as dificuldades que você falou, e todas as menções que você falou, por tudo que a gente passou, por toda essa estigmatização que a gente passando, está em pé até hoje. É porque a gente tem dentro da gente algo absolutamente muito forte, intangível, que o outro não tem, mas sabe que a gente tem. Eu queria fazer umas colocações dentro. Compreendi, acho perfeito. Quando você fala da questão dos partidos de direita e esquerda, eu acredito, meu irmão, que a nossa pauta, de verdade, não interessa a partido nenhum. Por quê? Eu até entendo que eu, por exemplo, tenho uma tendência aos partidos de esquerda, naturalmente. Todos nós, tá bom? Tendência a partido de esquerda, naturalmente. Só que eu entendo que o Brasil, e aí eu falo como sociedade, não está preparado para aceitar as mudanças que são urgentes. A abolição foi um dia fácil de se fazer. Agora, e o depois? Dia 13 de maio foi fácil. E o 14 de maio, que não acabou até hoje? Né? Por que eu estou te falando isso? Você começou a tua fala falando sobre a questão do homem preto. Né? A nossa editora está com uma campanha chamada O Homem Preto É. E por 10 dias a gente vai colocar em todas as nossas redes adjetivos positivos sobre o homem preto. Por quê? Porque apagaram a nossa história como homens afetuosos, homens amorosos, homens criativos que somos, homens sensíveis que somos. E o homem preto, no consciente coletivo do Brasil, representa aquele que é um possível, um potencial violento, aquele que é um potencial assassino, agressor. A gente está à margem dessa sociedade. E quando a gente não tem, a gente hoje faz um movimento muito positivo, que eu acho que vem de movimentos individuais, né? Muita gente está com uma tendência muito grande a elogiar esse movimento que está tendo nos Estados Unidos. Eu acho perfeito, eu acho que tem que ser elogiado, mas em muitas partes do mundo, e olhando aqui para dentro do Brasil, as pessoas já tentam fazer isso há muito tempo. Só que o problema é como a mídia noticia, né? Porque lá são manifestantes, aqui são baderneiros, né? Lá as pessoas se envolvem, aqui não. Então eu acho que hoje a gente está vivendo um momento diferente. Eu acho que todos os passos que nós estamos dando são passos que não tem mais como a gente voltar atrás. E aí eu concordo contigo quando você diz que você vai fazer daqui a tantos anos 100 Mamudas, eu vou fazer 100 perto. E eu concordo muito nesse sentido. Agora,
a resistência que o Brasil tem de falar de racismo, isso é absurdo. Quando a gente começa uma pauta racista, coloca uma pauta do fascismo na frente. Né? Claro que o fascismo a gente sabe que envolve tudo, mas quando a gente começa a falar de racismo, aí aparece em todas as redes. Eu sou fulano antifascista. Não, a gente tem que falar de racismo. É urgente que a gente fale de racismo. Porque, naturalmente, quem veio antes de mim sofreu menos do que eu. E hoje eu, você, a gente está lutando para nossas filhas sofrerem menos e outras gerações sofrerem menos. Então, esse Brasil tem que entender que essa pauta do racismo é urgente para toda a sociedade. E aí eu concordo com o lugar de fala. O lugar de fala ele tem que ser nosso, mas o branco tem que sair de cima do seu privilégio. Você entende, irmão? Desculpa, eu fiquei até um pouco agitado, mas é porque eu quero te passar essa minha percepção de que a gente aqui no Brasil, a gente tem a luta cruel, porque eles querem passar uma falsa impressão de que existe uma democracia racial. Não existe, porque nós somos apagados o tempo inteiro historicamente. Entende? Eu vou te passar a fala agora. Na realidade, meu irmão, o que eu queria reforçar, primeiro, essa questão que você falou sobre fascismo, etc. e tudo mais. Para mim, não estou nem aí com isso. Para ser bem honesto, quem está matando minha gente, quem está matando meu povo é o racismo. Ou seja, primeiro vamos acabar com o racismo, aí depois a gente pensa no fascismo. Porque você sabe que no passado, quando não tinha vacina, quando não tinha choque, quando você tinha... me contaram, estavam lá na África, quando você estava com dor de cabeça, aí não conseguia viver com seu dor de cabeça, aí um irmão, você pegava o seu cabeça, jogava na parede, você ficava com uma dor mais forte ainda, você acaba esquecendo a primeira dor. Então, é assim que funciona. Então, nesse caso, quem está matando nossa gente é o racismo. Não é à toa que quando o mundo inteiro começou a se interessar na agenda racismo, os caras oportunistas vieram com a agenda do fascismo. Exatamente. Eles sempre querem ganhar protagonismo em tudo, porque eles sabem que no dia em que nós deixamos de fazer panfletos na rua para virar candidato, então eles não vão mais eleger. Eles sabem disso. Então, porque eles estão nos confinando, eles que ditam a agenda. Por isso que eu discordo do meu irmão preto. Por exemplo, às vezes você sofre racismo, alguém diz que, olha, isso é vitimismo, criam muitas coisas de ismo. Na realidade, nós, o povo preto, nós temos que ter a capacidade de saber ignorar algumas coisas. Porque se você sofre racismo, alguém dizer que aquilo que você sofreu é vitimismo, desconsidera. Não leva essa coisa, você não pode ficar chocado 2 vezes, porque ficou chocado porque você sofreu racismo. Depois ficou chocado de novo porque alguém disse que eu vou ser vítima. Então você vai cair na depressão. Então você acaba caindo na depressão, inclusive em dose dupla. A primeira batalha que nós temos que ter com nossa gente é desconsiderar o que a mídia e o que os outros falam. Isso é importante. Porque enquanto a gente não desconsiderar o que as outras falam sobre nós, mas levar muito em consideração o que os outros falam, a gente jamais vai viver em paz. Eu tenho que ter uma capacidade de que quando alguém me qualifica, quando alguém diz que olha, isso que você sofreu isso, alguém que não sabe minha dor, alguém que não sofre as coisas que eu estou sofrendo, chegar para mim e dizer exatamente que isso é isso, a primeira coisa que eu devo fazer é desconsiderar aquela pessoa. Ou seja, não levar isso em consideração atrás dele. Em segundo lugar, a gente sabe muito bem que nós aqui a gente não tem poder econômico, nós não temos poder da comunicação, tudo isso não está na nossa mão, mas tem uma coisa que está na nossa mão, que ninguém vai conseguir apagar, que está aqui escrito, aqui embaixo, africanidade. Então, se a gente compreender o que é a palavra africanidade de verdade, acredito eu, copiosamente, que nada mais vai conseguir nos abalar.
Se a gente conseguir compreender que a gente é berço de todas as civilizações, se a gente conseguir compreender que o mundo é redondo, gira, que aquela coisa que a gente perdeu está girando, mas está voltando na nossa mão, e acredito que é só ter a inteligência, a paciência necessária e a persistência necessária, porque não existe almoço de graça. Então, toda essa pauta que os outros estão querendo a pautar, nós devemos aprender a desconsiderar isso, não cair nesse jogo. No mundo atual, todo mundo queira ou não, a pauta do racismo vai voltar à tona. A pauta do racismo está à tona em todos os dias. Ninguém vai apagar isso. Eu te digo mais. Como eu te falei no começo da palavra, o mundo sabe que essa nossa africanidade é alguma coisa que praticamente posso dizer que a gente até perdeu no momento que quando a colonização acabou, como a nova liderança africana, aquela nova liderança africana foi varrida na terra, aí foi isso que a gente perdeu essa parte. Mas você pode entender que essa parada toda é pouco tempo. Pouco tempo não é nada diante da história. Para mim, a revolução está sendo muito mais rápida do que a gente imaginou. Porque se você analisar que nós não temos aquele poder, hoje, por exemplo, se você pega quais são as pessoas mais ricas do mundo. As pessoas mais ricas do mundo têm uma fortuna equivalente a, estou dizendo, a 65 pessoas, tá bom? 65 pessoas mais ricas do mundo, hoje eles têm uma fortuna igual a 3,5 bilhões mais pobres do mundo. Então, o próprio sistema já vai criar seu problema para explodir. O próprio sistema já está criando seu próprio mecanismo para explodir. O que cabe a mim? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Um momento aí. Mamu, eu parei de te ouvir. Tá congelando aqui a imagem. Sim, você está trabalhando aqui. Voltou. Sim, então. Voltou. E aí, sim, só para finalizar, para devolver a palavra, que eu, Mamuro, eu estou convicto que, primeiro, ignora o outro. Aquilo coisa que ele fala, ignora. Ou seja, você não pode dizer seu filho chega lá, pai ou sofre racismo, mas um colega, o tio lá acha que é vitimismo. Então, aprenda a primeira coisa, a primeira batalha do seu filho é aprender a filtrar as coisas. Isso para mim é importante para a população negra. É gente não levar tudo em casa. Porque se você aprender a levar tudo em casa, você vai ter foco no seu problema. Qual é o problema hoje? Eu, como pai de família, é tentar a autoestima da minha família nunca cai, mas também cobrar educação. Porque hoje em dia... Alô, alô? Alô, alô? Olha lá, eu acho que caiu. Então, hoje em dia, nenhuma filha minha dorme sem eu corrigir a dever de casa. Era isso que eu queria contribuir nessa parte. Eu acho que você está tendo problema de conexão. Aqui está tudo bem em casa. Oi. É que travou um pouquinho, eu ouvi o finalzinho. Eu queria completar, assim, faltam 6 minutos para encerrar nossa live. Assim, eu queria muito te agradecer, já para te devolver a palavra para a gente poder finalizar. Queria pedir para a galera que está ligada aqui na nossa conversa, a gente tem um canal lá no YouTube, que é a Editora Conexão 7 e Cultura. Quem puder se inscrever lá. A gente está alternando entre conversas no Instagram e quando a gente faz mesa redonda, mais de uma pessoa, a gente faz lá no nosso canal do YouTube. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com 2 escritoras lá da nossa editora Conexão 7, a Ana Amor Soares e a Priscila Cruz. Quem puder, a gente vai estar amanhã a partir das 19 horas. Tá? Eu acho que a gente tem muito o que crescer. Estas palavras, de alguma forma, você tão convicto de tanta coisa positiva, elas servem de muito conforto. Acho que me coloca num lugar assim de bastante otimismo. Eu não consigo ainda ter essa clareza, essa tranquilidade que você tem. Se alguém falou determinada coisa, eu tenho que fazer um apagamento daquilo e seguir. Eu acho que esse é o perfeito.
mas eu ainda sinto muita raiva, sabe? Eu sinto raiva do que aconteceu com a tua filha, eu sinto raiva do que acontece comigo sempre, sempre. No condomínio que eu moro, eu desci para buscar um remédio, e aí um morador que não me conhece me olhou e falou assim, ó, você não pode andar por aqui, porque aqui é só para morador, né? Quer dizer, porque eu estava nesse período de pandemia, eu estava de máscara, ele estava achando que eu era o entregador. Então, eu sempre sou muito didático com essas coisas, eu sento muito para conversar, mas eu sinto muita raiva ainda desses episódios, sabe? Então, por mais que essas tuas palavras, elas trazem otimismo e num futuro melhor. Porque o Brasil, esse país que a gente vive, ele, além de apagar a nossa história, de alguma forma, tem que saber que o nosso futuro não vai ser apagado. Que a gente está construindo um futuro de cada vez mais espaço, cada vez mais oportunidade, e a gente vai ter cada vez mais voz. As minhas filhas, as tuas filhas, o nosso povo negro, eu acho que é passo para frente sem volta. Faltam 4 minutos aqui, eu vou te passar a palavra agora, desde já te agradecendo nossos amigos da editora Conexão 7, aos amigos da África Arte, os amigos do nosso querido amigo Mamor. Sim, na realidade, meu camarada, aquilo que aconteceu com a minha filha é uma lição para todos nós, não é só para mim. Porque eu não resolvi as questões na raiva. Até então, tudo que eu estou querendo está acontecendo. Porque primeiro, eu vim do Senegal africano, eu botei os meninos para fora da escola, no momento tão fora. A minha filha nem está assistindo a aula, porque eu vou mudar ela de escola, vou fazer a questão de mudar ela. Porque eu queria eu vou desgastar. A escola queria me sacanear, mas mostrei para eles claramente que o plano pedagógico, vocês dizem que bastou 4 rapazes racistas não foram educados em 1 minuto para colocar o plano acadêmico, o plano pedagógico do colégio todo por terra. Meu camarada, você sabe, você não está entendendo que quando um homem branco chega para te provocar, é isso que ele quer de você. A raiva dá pressão, meu camarada. A raiva não é boa para a saúde. Não é eu bom. Não consigo mais. Não é bom. Eu não consigo. Não é essa questão. Por causa disso, quando eu estou falando, eu desconsiderei o homem branco. Porque, sabe, aprendi que na realidade, onde você não se espera nada sai. Isso que inglês foi Barão do Céu. Ele tem razão. Eu não acredito que o racista é aquela coisa que tem bondade no coração. Então, se você aceitou aquilo que ele te falou, ele vai lá na casa dele ficar de bem, aí você vai na sua casa resmungando. Você tem que punir o racista naquele momento que ele vai odiar, é quando você trata ele como indiferença. Quando ele começa a sentir que, puxa, esse cara é indiferente, é lá que ele vai se machucar. Porque quando ele te bola, ele vai lá que ele vai se machucar. Na realidade, eu provoquei ele, provavelmente ele está lá xingando, aí vai gargalhar. Mas quando ele sentir que, puxa, esse cara que eu estou tentando provocar é indiferente, ele já está vacinado a mim, não estou nem aí. Então, é lá que você vai. Porque se tiver problema, quem vai acabar tendo mais problemas é você, porque você mesmo já sabe que você vive numa sociedade altamente racista e que protege aquela pessoa, mas não te protege. Então, o que você tem que aprender... A gente tem que ter calma. Sim, o que você tem que aprender, eu tenho uma estratégia bem traçada para dizer aos meus irmãos brasileiros que estão me ouvindo que eu, Mamur, eu sei falar sobre negros porque eu sou preto, de branco eu não sei falar. Então, minha vocação é sempre falar para o meu povo que, na realidade, vamos fazer aquilo que a África não foi capaz de fazer até hoje, é nos unirmos, é virarmos um só, é todos nós dizermos não ao racismo, porque racismo mata. Meu irmão, muito obrigado. A gente precisa de estratégias, como fazia o Martin, mas também, às vezes, a gente precisa de pancada, como fazia o Malcolm. Pancada, assim, que eu digo, é de reação, né? A reação estratégica é mais, eu acho que é a que cabe mais, porque
cidadãos de bem, pensantes, e a gente precisa falar, né? Nós somos pretos, falamos sobre as questões pretas, porque a gente não sabe falar como branco, a gente fala das nossas dores, fala da nossa angústia, por isso que eu quero muito te agradecer pela generosidade de vir conversar com a gente aqui. Faltam 20 segundos para encerrar. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui e dizer que a editora Conexão 7, você pode contar com a gente, Pércio, Hudson e Priscila, para aquilo que você precisar, tá bom? Se você me permitir, em 10 segundos, eu diria que o homem preto é pai. Homem preto é pai.